apresentar o servo do Senhor diante de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui diante do Senhor, Pai. Oro pelo teu servo, papai. Entrego ele, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Reveste ele com a sua armadura, Pai. Protege ele, Pai, a família, Pai. Que nada, Pai, venha, Senhor Jesus, atrapalhar, papai, a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai. Sei, Pai, que a palavra que o Senhor colocou no coração do seu servo nessa noite, Pai, é uma palavra, Senhor Jesus, que vai falar no coração deste povo, Pai. Que o Senhor seja, papai, na boca dele, papai, em nome de Jesus, Pai. Eu peço as suas bênçãos, papai, sobre a vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Salve, irmãos, você está parecendo Jesus, amém? Amém. Livro de Romanos. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 37. Muitos irmãos procuram, quero louvar a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de ministrar a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Louvar a Deus pela vida dos obreiros dessa igreja, por todos os irmãos que vieram nessa noite. Eu creio que da mesma forma você não vai sair. Aleluia. É, Jesus, aleluia. Livro de Romanos 8, a partir do versículo 37. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim: contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38. Portanto, estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Podem se assentar no nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa tarde eu fui para o monte e o Espírito Santo ele falou comigo através dessa palavra. O Espírito Santo ele ministrava ao meu coração que teria pessoas nessa noite que estaria nesse culto, mas o seu coração estaria muito angustiado, muito entristecido e passando por situações na qual o inimigo trabalha para tentar nos afastar de Deus, nos afastar do amor do Senhor. E o Espírito ele ministrou essa palavra ao meu coração. E nós acabamos de ler que nada pode separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus das nossas vidas. O Senhor Jesus falou para mim: filho, prega sobre mim essa noite. Eu confesso que eu amo pregar sobre Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos entender que Jesus foi um presente de Deus Pai para a terra, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou todas as coisas que foi criado, e por isso ele decidiu entregar o seu próprio filho para que morresse na cruz do Calvário e para que a gente viesse ter vida e vida com abundância. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus fica cerca de 400 anos sem falar com o povo. A voz de Deus está extinta. Mas havia um homem, por nome de Zacarias, um sacerdote, que ele estava trabalhando ainda no templo do Senhor. Naquela época era tirada a sorte, o sacerdote entrava dentro do templo, queimava um incenso, adorava e depois voltava para sua casa e esperava novamente a sorte cair sobre ele. O mais interessante aqui é que ele tinha uma esposa, e essa esposa se chamava Isabel, e a Isabel tinha sua madre fechada. Ela não gerava, os dois já eram avançados de idade,
E agora eles estão obedecendo e cumprindo aquilo que foi determinado para eles. Ele era um sacerdote, ele cumpria o seu ofício. Mas aí eu te pergunto, ele já avançado de idade, já com a vida já chegando ao fim, obedecendo a palavra de Deus, Deus não falava com ele, a promessa não tinha acontecido, mas mesmo assim ele estava dentro do templo da casa de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Enquanto Deus não fala, enquanto Deus não cumpre aquilo que Ele prometeu para mim, eu continuo caminhando conforme Ele mandou. Ainda não aconteceu nada, mas eu continuo andando, eu continuo obedecendo, eu continuo caminhando. Deus não falou, eu continuo fazendo. A promessa não aconteceu, eu continuo no mesmo lugar onde Deus disse que vai acontecer. É interessante que a sorte agora, quando cai para Zacarias, que ele entra para dentro do templo, ele vai fazer conforme de costume. Só que agora Zacarias, quando está dentro do templo, algo diferente acontece. Deus decide mandar um anjo. Esse anjo tem nome, se chama Gabriel. Gabriel desce à direita do altar. Eu imagino Zacarias, conforme todas as vezes que ele entrou dentro do templo, queimando um incenso, adorando o nome de Deus e nada acontecendo. Mas nesse dia, quando ele olhou, ele viu que tinha um anjo à direita do altar. E o anjo olha para ele e diz: ei, Zacarias, o meu nome é Gabriel, e eu assisto diante do trono de Deus, e eu desci para te dizer que as tuas orações foram ouvidas. A tua esposa vai gerar, e esse menino vai se chamar João, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Zacarias fica mudo por não acreditar, porque ele já era velho. Mas agora o tempo passa, agora a promessa acontece, João nasce. E o mais interessante é que quando João nasceu, ele tinha um propósito: abrir o caminho para aquele que era o caminho. E o mais interessante de João Batista é que João Batista ele vai ser criado no deserto. E quando João Batista é criado no deserto, ele se alimenta de mel silvestre e se alimenta de gafanhoto. Olha que interessante, ele está separado, ele está apartado. Muitas vezes na nossa vida nós olhamos e dizemos: estou no deserto, estou na prova, estou na luta. Mas no deserto é um lugar onde Deus se apresenta para mim e para você. No deserto é um lugar onde eu e você vamos ter intimidade com Deus. Tem gente que reclama do deserto, mas o deserto vai fazer eu e você se aproximar e ter visões do céu. Ele estava no deserto, ele pregava uma palavra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista estava no deserto, mas ele tinha uma palavra, diferente de muitos de nós hoje em dia, que quando está no deserto fecha a boca e não quer mais pregar. Deus está dizendo: ei, está no deserto, profeta, abre a tua boca e começa a fazer aquilo que Deus determinou para você. Porque você pode estar até no deserto, mas sua boca ainda não está fechada. O céu está dizendo: abre a tua boca e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. O mais interessante é que ele pregava e toda a multidão ouvia ele pregar. O mais interessante é que não era o profeta que ia atrás do povo, não. Era o povo que viu o profeta pregar no deserto e ia ao encontro dele dizendo: ei, João, o que está acontecendo? Era João dizendo: eu estou anunciando, eu estou proclamando, o reino de Deus está chegando na terra. Quer ir para lá? É só você se arrepender e ser batizado nas águas. Porém, contigo que batizo vocês com água para a remissão de seus pecados, mas eu sei que tem um muito maior do que eu, na qual não sou digno de desatar a sandália de teus pés. Porém, contigo batizo vocês com água, mas ele, que é muito maior do que eu, batizará vocês com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Ele veio preparar o caminho, mas tinha um que era o caminho. Sabe o que Jesus diz de João Batista? João, nascido de mulher, você é maior. Nascido de uma madre, você é o maior, João. Você é o maior, você é o mais grande. Mas olha só a humildade de João Batista. Eu sei, ele disse que eu sou maior, mas eu sei que ele é muito maior do que eu.
Bíblia diz que Jesus ele vai ao encontro de João aos 30 anos. Quando ele chega diante do Rio Jordão na Judéia, ele vai ser batizado. Ele diz: João, eu vim para ser batizado por vós. E João vai dizer: não, sou eu que careço ser batizado por você. Olha a humildade daquele que está sentado à direita de Deus. É para que faça cumprir toda a justiça de meu Pai, ou seja, é para que faça cumprir toda a palavra que saiu da boca de meu Pai. Ele é batizado por João no Rio Jordão. E o mais interessante é que quando ele é batizado, o céu abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e Deus diz do céu: este aí é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Olha o cumprimento da palavra. Quando em você é batizado, o céu se abre. Aí o Espírito Santo ele vem pousar sobre mim e sobre você. E Deus diz no céu: eu estou me agradando do meu filho, porque ele está entrando conforme a obediência da minha palavra. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, Jesus não vai para a sinagoga pregar. Jesus não vai curar nenhum enfermo. Jesus não vai ressuscitar nenhum morto. Não. Quando Jesus recebe o Espírito diz: vai para o deserto. E te digo mais: você vai ser tentado pelo diabo. Jesus obediente vai para o deserto. E Deus diz: vai para o deserto, meu filho. E você fala: não, Senhor, eu não vou. Vai para o deserto, meu filho. E eu e você falamos para Deus: não, eu não vou. Eu quero ficar na minha zona de conforto. Eu quero ficar do jeito que eu estou. E Deus está dizendo: vai para o deserto, porque é no deserto que você vai me encontrar. Vai para o deserto, porque é no deserto que eu envio providência para você. Vai para o deserto, porque é lá que você vai aprender conforme você vai ter que caminhar. Porque antes de você abrir a boca para falar, você tem que aprender primeiro como aquele que é dono de todas as coisas. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. Agora quem aparece? O diabo. Não é você o filho de Deus? Torne essas pedras em pães. Repare que o diabo só aparece no momento que a gente tem fome. A Bíblia diz: Jesus sentiu fome. E quando ele sentiu fome, o diabo apareceu para tentar. Aí eu te pergunto: Jesus não tinha todo o poder para fazer a pedra virar pão? Você acha que Jesus não sabia disso? Mas quando o diabo foi tentar ele, estava dizendo: você é o filho de Deus. Para que você está padecendo? Você é filho de Deus, para que você está no deserto? Você é filho de Deus, para que você está sofrendo? É mais fácil usar teu poder, transforma a pedra em pão e pão. Jesus, com toda a sua humildade, firmado na palavra, vai dizer: eu sei de tudo isso que você está falando, mas está escrito aqui, não só de pão e pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem sabe você está passando no deserto. Quem sabe você está passando dificuldade. Aí o diabo está lançando dentro da sua mente: você não é o filho de Deus. Por que você está padecendo? Você não é o filho de Deus. Por que você está passando toda essa luta? Você não é o filho de Deus. Por que você está sofrendo? Mas assim como Jesus disse naquela noite, hoje é noite que eu e você dá uma resposta para o diabo e dizer: Satanás, eu estou no deserto, estou na prova, estou na luta, estou passando dificuldade, mas assim eu entendo e sei que a palavra me diz: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Tem uma palavra que foi lançada sobre mim e sobre a tua vida, e mesmo em você passando todas as dificuldades, o Senhor está dizendo: a palavra que eu lancei vai sustentar você naquilo que você está passando. A palavra que foi liberada de Deus vai fazer você passar o deserto. A palavra de Deus vai fazer você passar a tempestade. Deus está dizendo: ei, não olha para o deserto, olha para a palavra que foi liberada para
tem que obedecer. Lembra do povo do Egito? Quem tem promessa não morre, não morre? Só Josué, Caleb e seus filhos entrou na terra prometida. Sabe o que é mais interessante aqui? Deus disse: vai, porque eu já tenho uma terra preparada. A terra estava preparada. Deus não disse que ia preparar. Deus disse: já está preparada. Só que o problema do povo no deserto, em vez de olhar para a terra que já estava prometida, não. Olhou para a dificuldade. Quando olhou para a dificuldade, disse: a terra tem gigante, a terra tem guerreiro, nós não vamos conseguir conquistar. Mas tinha dois que eram firmados na palavra e disse: Deus falou que já entregou a terra. E se Deus já falou que já entregou a terra, não importa se tem gigante, não importa se tem guerreiro, Deus já deu a terra para mim e para você. Então se levante e vai. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: está escrito. Aí lá vem o diabo, pega Jesus e leva no pináculo do templo e diz: lança-te daqui, porque está escrito que ele dá ordem aos anjos ao teu respeito para que você não tropece em nenhuma pedra. Repare que o diabo usa a própria palavra. Eu vou falar Jesus. Aleluia. Sabe o que Paulo escreveu para Timóteo? Timóteo, nos últimos dias terá doutrinas de demônios, terá doutrinas de homens. E sabe o que ele disse mais? Terão muitas pessoas que acham que são doutores, que conhecem muitas coisas, mas eles não sabem nem o que falam. Nos dias de hoje, tem gente usando a própria palavra para enganar você. Tem gente usando a própria Bíblia para fazer você ir para o inferno. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: olha, a minha palavra está sendo pregada. Ele quis usar a própria palavra, mas Jesus disse: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor por Deus. Tem coisa que eu sei que eu não posso fazer, tem coisa que eu sei que eu não posso falar. Não tente o seu Deus. O diabo é insistente. Ele pega Jesus depois de tudo isso e leva no mais alto monte. Repare que o diabo sempre vai querer levantar eu e você. E quando estava lá em cima, ele falou: dá uma olhada em tudo isso aí, ó. Todos os reinos e todas as glórias, se simplesmente se prostrar e me adorar, tudo isso eu te entrego. Sabe o que é isso? Satanás mostra para mim e para você as glórias terrenas, os reinos materiais. E ele vem tentar corromper o meu e o teu coração para que os meus e os teus olhos fiquem fixados nisso. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não caia na tentação do diabo. Não caia naquilo que o diabo tenta colocar na sua visão. O Senhor está dizendo: ó, primeiro buscar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus diz: está escrito, terás somente um Deus, e somente a Ele prestarás culto. Repare que Jesus, ele passa pelo deserto, passa pela fome, passa pela tentação e passa pelo diabo. E quando ele é tentado, a Bíblia vai dizer que agora Satanás se afasta até o momento oportuno. E sabe o que acontece? Deus manda anjos para vir servir Jesus no deserto. E sabe o que Deus está dizendo aqui para mim e para você? Por muitas das vezes nós vamos entrar no deserto e passar por ele. E Deus está dizendo: se eu e você permanecer debaixo da palavra, quando chegar no final do deserto, Ele está dizendo: a sua providência não vai vir da terra, a sua providência vai vir do céu. O Senhor está dizendo para alguém aqui: está esperando as coisas da terra, mas Deus está dizendo: continua caminhando no deserto, porque quando esse deserto acabar, Deus vai dar ordem aos anjos para terminar descer e dizer: vai lá servir meu filho, porque ele atravessou o deserto, ele permaneceu, ele perseverou. Então nessa noite o Senhor está dizendo: se você está no deserto, permaneça, continue, persevere, porque depois desse deserto tem anjo de Deus que vai descer para servir eu e você. Jesus, quando passa pelo deserto, ele começa seu ministério. Lembra de João Batista? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista tinha tanta verdade na sua boca que quando ele viu Herodes, ele disse: larga dessa mulher, que essa mulher não é tua. Profetizou para um rei que tinha poder de mandar matar.
E sabe o que acontece? Ele vai ser preso. E quando ele está preso, ele manda os discípulos dele ir até Jesus dizer: vai lá e pergunta se é ele mesmo o Messias. E quando ele viu Jesus, ele disse: eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o céu abrir, ele viu o Espírito Santo descer, ele viu Deus falar do céu. Mas quando ele estava em cárcere, ele duvidou. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Não tem nenhum super-homem, nem nenhuma super-mulher. A tua fé vai oscilar um dia. Vai ter momento que você não vai acreditar em mais nada. Mas Deus está dizendo, mesmo duvidando, mesmo com a fé fraca, porque você não pode dizer que não tem fé, ela pode estar bem pequenininha. Mas o Senhor está dizendo: se você ainda crê, muitas coisas vão acontecer na tua vida. Ele é decapitado dentro da prisão. A notícia vai chegar para Jesus. E sabe o que Jesus faz quando recebe a notícia de seu primo morto? Ele se retira para um deserto. Ele entra dentro de um barco e ele sai. E quando ele chega na terra seca, uma grande multidão vai estar ainda acompanhando Jesus. A Bíblia diz que Jesus se compadece com aquela grande multidão. E Jesus vai orar por todos aqueles enfermos. Aí eu te pergunto: Jesus não estava triste? Jesus não estava sofrendo? Mas Jesus se compadeceu com o povo que precisava. E eu vou falar porque Deus está mandando dizer. Por muitas das vezes na minha e na tua vida, o meio do teu sentimento faz você não cumprir o propósito de Deus na tua vida. E quer que eu te diga mais? Jesus estava lá sofrendo, mas ele compadeceu da multidão, porque ele sabia que nas mãos dele tinha coisa que o povo ia precisar. E por muitas das vezes na minha e na tua vida, o sentimento que eu e você tem faz eu e você calar a boca. O sentimento que eu e você tem faz eu e você não cumprir o propósito de Deus. E Deus está dizendo: o propósito é maior do que o seu sentimento. O propósito de Deus é maior do que a tua dor. O propósito de Deus é maior do que a tua luta. Estou sofrendo, Jesus, mas o propósito é maior. Estou chorando, mas o propósito é maior. Deus colocou o dom da cura na tua mão. E tem gente morrendo porque você não vai lá e não coloca a mão. Deus deu o dom da libertação. Você não vai lá e não põe a mão e não expulsa, por isso que é atormentado. Deus está mandando dizer: é de usar tudo que Deus colocou na tua mão. O propósito do céu é maior do que aquilo que eu e você passa diante dessa terra. Não deixe que o sentimento que você sente desfoque o propósito de Deus. Vai ter dias que você vai vir aqui pregar e você não vai ter nada. E quando você chegar aqui, o Espírito Santo te toma e diz: filho, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É quando você está um pagão, se acha que não vai sair nada, aí que o Espírito Santo te toma e fala: agora eu te mostro que é eu que vou te usar, é eu que vou tomar tua boca. Então, se você está fraco nessa noite, o Senhor está dizendo: está fraco nada, você está forte, o meu poder está aperfeiçoando na tua fraqueza. Quando a gente diz que tem força, ele quebra. Quando a gente diz que pode, ele vem e mostra que nós não podemos. Quando a gente fala: vou fazer acontecer, ele vem e para e fala: vou deixar parado aí, porque é da vontade dele, é do querer dele, não é do meu nem do teu. E ele está dizendo nessa noite: ei, simplesmente só obedeça a minha palavra. Para onde eu mandar você ir, vai. Se eu mandar você falar, fala. Se eu mandar você ficar, fica. Só obedece, deixa que o resto eu cuido. Jesus estava triste, mas cumpriu o seu propósito. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa o seu ministério. Jesus era tão tremendo que o lugar onde ele chegava e pisava a planta dos pés dele, algo acontecia. Pessoas que eram cegas voltavam a enxergar. Pessoas que não ouviam voltavam a ouvir. Pessoas que estavam mortas ressuscitavam. Pessoas que estavam endemoniadas eram libertas. Lembra do Gadareno? O Gadareno estava lá morando dentro do sepulcro, gritando de noite e de dia. E a palavra vai dizer que agora Jesus decide atravessar uma tempestade para chegar em alguém que estava endemoniado. Alguém que todo mundo olhava e dizia: daí não vai sair nada, daí não vai acontecer nada. Aí o grandão da Galileia ouviu alguém gritando lá no monte. Tinha alguém clamando lá no monte. Ele disse: é esse aí mesmo que eu vou lá. Eu vou libertar ele. Eu vou levantar
que eu sou o Deus que faz. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que é mais interessante? Eu falei aqui esses dias sobre isso. Ele morava no sepulcro. E ele se cortava com pedras. E como que alguém que é vivo mora num lugar onde tem que colocar pessoas que já morreram? Estava se ferindo com pedras, estava se machucando com lascas de rocha. E sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Tem gente que está no sepulcro porque ainda não perdoou. Tem gente que está no sepulcro porque ainda não foi pedir perdão. Tem gente que está no sepulcro porque guardou uma palavra que foi falada há muito tempo e não consegue liberar. Está vivo, mas porém está morto. Se ferir com pedra é a palavra que está maquinando na sua mente há muito tempo e você não consegue tirar. Se ferir com pedras é o perdão que você tem que liberar, mas você não libera. Está se ferindo, está se machucando, está se cortando. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: o grandão da Galileia decidiu colocar os pés aqui. E se você quiser, a noite está propícia para mim e para você perdoar, pedir perdão, liberar aquilo que está preso dentro de mim e dentro de você. Porque quando ele chega no cenário, tudo muda. Ele libertou aquele homem que estava cativo por uma legião de demônios. E depois o homem disse: vou te seguir, mestre, vou fazer a obra. E o Senhor ministrava no meu coração: sabe por que ele poderia estar dentro daquele sepulcro também? Porque quem sabe alguém da sua própria família o feriu. E ele decidiu se isolar e morar num lugar onde era um sepulcro. E sabe o que Jesus disse para ele? Não, você não vai me seguir, porque primeiro você tem que resolver as pendências de dentro da sua casa. Seguir eu? Não. Volta lá para dentro da sua casa, acerta as coisas que estão lá. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que perdoar, perdoa. Mas tem que resolver primeiro dentro da casa, porque não tem como eu e você exercer um ministério aqui dentro da igreja se dentro da minha e da tua casa as coisas estão bagunçadas. Primeiro eu resolvo lá, aí depois eu venho para cá. Porque o primeiro ministério é dentro da casa, é dentro do lar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus, ele está pregando a palavra. E agora a fama de Jesus começa a se espalhar. Jesus curava muito no sábado. Quem lê a Bíblia sabe. E isso era uma estratégia de Jesus, porque quando ele curava no sábado, ele dizia: não conte para ninguém, não fala para ninguém. E todos que eram curados no sábado estavam dizendo: alguém me curou. Quem te curou? Não sei. Alguém disse: levante e anda. Eu levantei e andei, coloquei aqui a maca nas costas e saí andando. Então agora a fama de Jesus começa a se espalhar. E Jesus agora começou a causar agora coisas nos fariseus, nos doutores da lei. Eles começaram a procurar alguma coisa para poder agora acusar Jesus, para poder prender Jesus, para poder matar Jesus. E o mais interessante nisso é que quando a Bíblia nos mostra que Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, Jesus subiu para o monte para orar, e juntamente com o seu pai ele escolheu 12. Aleluia. No meio dos 12 tinha muita gente. Tinha traidor, tinha ladrão, tinha gente brava, tinha incrédulo. O Breno André era só aqueles descartados, que eu ninguém dava nada. Aí Jesus falou: vou escolher esses aí, ó, porque eu vou mostrar que eu sou Deus que purifica, que levanta, que... Ele escolheu esses 12. No meio desses 12 tinha um que iria trair. E deixa eu te falar aqui, se acostume com isso. Não sempre tem um traidor perto de você. Jesus chama ele, mesmo sendo um traidor, e diz: se você quiser, você pode mudar, porque eu vou te transformar. Mas o problema dele é que ele não queria mudar. O problema dele é que ele não queria transformação. E a palavra vai dizer que esse mesmo Judas Iscariotes vai ser aquele que vai entregar Jesus lá na frente. A palavra vai dizer que agora eles combinam, e ele vende Jesus por 30 moedas. A palavra vai dizer que Jesus agora vai para o Getsemane. Ele chama Pedro, Tiago e João. Ele está aflito porque ele sabia que o momento estava chegando. E quando ele chega lá, ele diz: vigiai e orai por mim. Jesus se retira ao tiro de pedra. Jesus está orando. Jesus está angustiado. Ele vai dizer: Pai, se possível, vou para as minhas em casa.
Se possível for, eu não quero beber esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. O meu e o teu Jesus, ele também teve vontade de desistir, irmão. O meu e o teu Jesus teve vontade de retroceder, de voltar para trás, mas ele disse: a minha vontade é voltar para trás, mas que seja feito a tua vontade. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele faz isso 3 vezes, e na terceira vez, quando ele acorda os discípulos, ele vai dizer: olha, eis que o traidor se aproxima, com uma multidão com paus, com pedras. E sabe o que é mais interessante? Aquele que estava dormindo se levantou, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E sabe o que Deus está dizendo? Não vigia e não ora. Entra em guerras desnecessárias. Quem não vigia e não ora, entra em peleja que não é para pelejar. E ele diz: Pedro, guarda a espada, porque com a mesma espada que você fere, você será ferido. E nessa noite aqui eu vim pregar para alguém que estava dentro do seu coração uma vontade muito grande de desistir, uma vontade muito grande de entregar, quem sabe até teu cargo, de abandonar, de voltar para trás. Mas o Senhor dizia para mim: filho, quando você estiver lá, você vai pregar aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei, aquilo que eu paguei o preço por causa da vida deles, filho. Quando você estiver lá naquele culto, prega sobre aquilo que eu deixei nessa terra, para que eles viessem a ter de exemplo. Jesus, ele foi traído, irmãos, e mesmo assim ele não desistiu, ele não parou. Ele foi vendido por 30 moedas, e mesmo assim ele não desistiu. Ele foi levado, ele foi julgado e condenado, e mesmo assim ele não parou. Ele foi entregue nas mãos dos soldados, do chefe da guarda romana. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, irmãos. Golpearam a cabeça dele, ele começou a sangrar. Chicotearam as suas costas, e mesmo assim, irmãos, ele não parou. Blasfemaram contra ele. Os soldados fizeram uma roda diante dele e começaram a dizer: salve o rei dos judeus. Bateram na cara dele e dizia: profetiza agora quem te bateu, irmãos. E mesmo assim Jesus não disse uma palavra. Pegaram um madeiro pesado, colocaram nas suas costas, irmãos. Ele já estava sangrando, mas mesmo assim ele não parou.